Imagina que Deus iria dar, Hashem ia dar detalhes geométricos, matemáticos, tão precisos com relação ao mística. Imagina que Abraão, quando viu o lugar, Jacó, quando acordou no lugar, Moshe, quando foi colocado no lugar em mim. Então imagina que o Mishka, que o Beit HaMikdash, ele foi criado e os espaços dentro do Beit HaMikdash não ocupavam um espaço tridimensional. Os móveis, a arca, a menorá, nada ocupava um espaço tridimensional. Tudo estava no lugar para que a presença divina pudesse revelar. Bom, com base nesse pensamento, como a gente vive no mundo de reduções, né? Então, por exemplo, eu só posso vasculhar de forma profunda aquilo que está abaixo de mim, né? Então imagina, o homem, ele é a coroa da criação. E sobre o governo do homem está o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral e o reino atômico, né? E, por exemplo, há muitas descobertas a serem feitas ainda, há muita coisa se estudando sobre a questão do mundo atômico, principalmente a extração, usar as moléculas atômicas para a produção de energia para substituir o petróleo. Isso salvaria o mundo? Ok. Agora, imagina comigo, se esse mundo de SA só pode ser compreendido pelo Yetzirah, se o Yetzirah só pode ser compreendido por Briah, se o Briah só pode ser compreendido por Atzlut, e Atzlut só pode ser compreendido por Adam Kadimon, faz todo sentido Yeshua ser o Adam Kadimon e Adam ser Adam Arishon. Por quê? Porque no Mashiach habita a plenitude, o conhecimento de toda a estrutura e de todos os mundos. Era sobre isso que Paulo estava falando. Ele não estava falando que Yeshua era Deus e nada disso. Só estava dizendo que Yeshua, o unigênito, o primogênito da criação, que é Adão Kadimon, sobre Adão Kadimon, é Adão Kadimon que explica todos os mundos abaixo dele. E ele não pode explicar o Pai, né? No sentido absoluto. Por quê? Porque Hashem está acima, tudo está em Hashem, inclusive Adam Kadimon também está em Hashem. Então Hashem pode explicar Adam Kadimon. Por isso que Yeshua vai dizer: ninguém pode chegar ao conhecimento do Filho se o Pai não lhe revelar. Eu acho que daí a gente consegue compreender por que Hashem saltou um salto reducional daquela manifestação no Sinai, suntuosa, fogo, trovões, relâmpagos, vozes sendo vistas e, enfim, 600 mil pessoas morrendo, a ponto de o povo dizer não suportamos. Houve um salto reducional daquela manifestação potentosa para um espaço no lugar, sabe? Um lugarzinho no espaço. Porque o próprio Eterno percebeu que a humanidade já não teria condições de suportar aquela revelação. Então ele propositadamente faz essa eu vou chamar de redução, como o Rabino Matz aqui chama, mas uma redução até para nível quântico, às vezes, sobre você, por exemplo, ouvir o diferente, sentar para ouvir o diferente.
Não por uma perspectiva simplista, né? Eu só sento com co-iguais a mim, né? Eu só sento com co-iguais a mim e eu só me submeto a aprender aquilo que eu acho que é certo. Eu acho que isso isso restringe muito a nossa capacidade de crescimento, tanto intelectual, filosófico, como espiritual também. Quando eu deixo de ouvir o próximo, justamente porque ele é diferente de mim, porque ele pensa diferente de mim, eu perco completamente a, a capacidade de, por exemplo, de crescer, de me desenvolver. Olhando de uma visão, parte com os óculos do Sod, eu acredito nisso, que o Beit HaMikdash estava nele. Por exemplo, você pega ali Deus, quando Adão peca, e ele fala assim: Adão, onde tu estás? Essa pergunta não é uma pergunta comum e simplista e que exige uma... Ele não estava perguntando uma coisa comum. Porque, por exemplo, Deus, em sua infinitude, ele vai perguntar onde tu estás? E essa pergunta, ela não é uma pergunta de origem de Malhut. O nível dessa pergunta é uma pergunta do nível mais elevado de interpretação bíblica, é de um nível sódio. Eu imagino que quando Deus fala assim, Adão, onde tu estás? Eu penso que, parafraseando, óbvio, Deus olha para dentro dele mesmo e fala, porque dentro de mim você não está mais. Onde você está? E a gente pode fazer um paralelo com a questão que foi colocada aí do Beit HaMikdash, de estar nele. Agora, quando ele fala da questão de Jesus, então não era isso que Paulo queria dizer e tal, aí a gente já entra numa questão um pouco mais complicada. Porque que acontece? Por mais que seja uma revelação e uma verdade extremamente elevada, ela não é a verdade absoluta, porque existem outras formas de entrar na verdade e de se elevar também. Veja, vou te dar um exemplo de duas pessoas que são irmãos de pai e mãe, cresceram no mesmo ambiente. Por alguma razão, os pais tinham uma profissão e eles seguiram a profissão dos pais. Eles entraram por influência dos pais também, entraram na mesma faculdade, cursaram o mesmo curso e em um determinado momento, quando eles estavam ali se aprofundando, estavam fazendo mestrado, doutorado, eles foram para um ponto de vista diferente. E no doutorado de cada um, ambos defenderam uma tese diferente, que discordava um do outro. Por exemplo, vamos dar um exemplo que um defendia que a parede era preta e o outro defendia que a parede era branca. Aí como que você explica isso? Eles estão no mesmo ambiente, eles cresceram com a mesma influência, eles cresceram com tudo. Como que você explica também o fato de uma pessoa passar por uma situação e aquela situação tornar ela forte e ela ter resiliência com a vida, e outra pessoa passar pela mesma situação, porém aquilo foi um gatilho da qual provocou um suicídio nela, fez com que ela se suicidasse. Então, o que que acontece? A Bíblia fala o seguinte, que você conhece a verdade e a verdade te liberta. Mas a depender, existem algumas verdades que ela te aprisiona e que ela te mata.
porque seria melhor que a pessoa não tivesse conhecido essa verdade, por causa do nível que ela está. Agora, a verdade não tem que chegar primeiro nesse ponto, né? Existem verdades que vão causar conflito, existem verdades que não vai ser verdade para a pessoa, vai ser uma verdade paralela. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreendido. Existem verdades paralelas. Por exemplo, isso não significa que uma pessoa está menos elevada que a outra, não, tá? Vamos supor que duas pessoas estão extremamente elevadas em Deus, mas Deus respeita a sua alma. É óbvio que ele vai falar às vezes algumas coisas que vai confrontar com a sua alma, mas no que diz respeito a alguns pontos de vista, ele respeita a sua alma e você vai se elevar mediante a sua alma, ou seja, a sua mente, né? Mente é alma. E ele não vai mudar isso, porque isso não é um erro em si, por mais que outras pessoas pensem diferentes. Mas é algo que você está entrando dentro dele da mesma forma. É como se uma pessoa entrasse dentro dele pelo braço e outra pessoa entrasse pela perna. Ambos vão ter uma visão diferente de mundo, vão ter uma visão diferente de como se elevar em Deus. Mas ambas estão elevadas, mas ambas têm ali um certo. Passaram por experiências diferentes e têm crenças um pouco diferentes.